Aleluia, aleluia. Que bom que você veio nessa noite. Uma noite onde nós vamos crescer, talvez não em estatura, mas em sabedoria e em graça. Amém? Quantos sabem que hoje é dia dos pais? Amém? Os pais estão todos felizes aí, né? Alguns até me falaram que receberam o café da manhã na cama. Olha que bênção, gente. Que coisa gloriosa. Mas eu quero ler um texto para vocês, porque nós reconhecemos o seguinte: de fato, existem muitos pais aqui na igreja, mas nós temos um Pai supremo, um Pai superior, um Pai que nos selou com o Espírito Santo, o selo da garantia, o selo que garante que nós chegaremos no destino certo. Amém? Mas Mateus capítulo 7, versículo 11 diz o seguinte: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais, diga quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Olha que texto glorioso é esse, que vem trazendo essa realidade ao nosso coração. Nós, sendo seres naturais, seres humanos habitados pelo Espírito, sim, mas ainda vivemos nesse mundo. A Bíblia não está dizendo que eu e você somos pessoas más, está apenas dizendo que eu e você ainda vivemos dentro de um corpo de carne, sujeito a muitas vezes as situações que esse mundo apresenta. Mas mesmo assim, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá, ou muito mais, o nosso Pai Celestial não vos dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Hebreus 11:6 diz que o nosso Pai, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador daqueles que o buscam. O nosso Pai é bom e presenteador. Não é algo glorioso você reconhecer essas verdades? Sabe que isso é libertador na vida de uma pessoa que serve ao Senhor, porque por muitos anos a minha visão acerca de Deus era de um Deus carrasco, um Deus com braço de ferro, um Deus que muitas vezes vinha com uma postura de alguém que está cobrando, mas em momento algum a Bíblia diz isso. Muitas vezes nós fomos ensinados de forma errada, mas a Bíblia o tempo todo apresenta um Pai que é bom e presenteador. Agora, é claro que Ele também é severo. A Bíblia diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Existe equilíbrio nisso, mas a severidade de Deus não é para causar um dano ou um mal nas nossas vidas. Um pai que muitas vezes é um pai severo ou rígido é porque ele quer o bem dos seus filhos. Amém? Assim é o nosso Pai, um Pai que é bom, um Pai que é presenteador, um Pai que, claro, que em alguns momentos Ele vai ter que agir conosco com uma certa severidade, porque Ele quer nos recolocar no caminho, Ele quer nos conduzir no caminho da justiça. Amém? E sabe, queridos, é interessante que Jesus, Ele foi crucificado porque Ele chamou Deus de Pai, entre outras coisas, né? Ele se reconheceu, Ele se assumiu como filho de Deus. E os religiosos da época, eles não conseguiram entender isso. Eu queria que vocês pudessem consertar esse microfone. Esse aqui não está muito legal, não. Por favor, não se distraia, tá bom, gente? Fica comigo aqui. Mas o tempo todo, né, a Bíblia, ela apresenta um Deus que é Pai, um Deus que é presenteador, e Jesus entendeu muito bem isso. E, olha aí, voltou. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou, né, gente? Oh, glória, Deus é bom. Vocês são um sucesso, gente. Glória a Deus. Graças a Deus pelas pessoas que são técnicos nessa área, né? O que seria de nós sem eles e o que seria de nós sem Jesus, né? Mas é interessante, queridos, que a Bíblia, ela traz essa ideia de um Deus que é Pai, e Jesus, ele foi crucificado porque ele se reconheceu na posição de filho, assumiu a paternidade de Deus, e muitos religiosos se escandalizaram. Ele está chamando Deus de Pai, ele diz que Deus é o seu Pai. Mas sabe o que é bom, queridos? É que em momento algum Jesus negou isso por causa da perseguição, em momento algum. E sabe o que a Bíblia diz mais? Diz que todos quantos o receberam, Deus deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém? Um filho, ele não precisa pedir com licença para abrir a geladeira. Ele entra e se serve. É filho.
Essa é a nossa condição de filhos. Deus, Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Portanto, queridos, nós podemos desfrutar de toda a boa dádiva que procede de Deus, porque toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Amém? Agora, é interessante que nós podemos trazer alguns exemplos para as nossas vidas enquanto pais. E eu estava, na quinta-feira, veio algo ao meu coração, uma lembrança de um tempo onde a Júlia era ainda um bebezinho. E eu me lembro que naquela época, eu dei para ela uma motoca elétrica. Talvez, não sei se a minha esposa vai lembrar disso. Eu dei para ela uma motoca elétrica. Ela era tão pequenininha que ela quase não podia ficar em cima. Ela foi crescendo e depois ela começou a utilizar. Mas eu me lembro que eu dei aquela motoca para ela, né? E é interessante que enquanto a bateria daquela motoca elétrica ela estava bem carregada, aquela motoca ela andava na velocidade que ela foi feita para andar, ou seja, no máximo da velocidade que ela foi feita para andar, e ela até subia algumas ladeiras, né? Mas é interessante que quando a bateria daquela motoca ela ia acabando, à medida que a bateria ia acabando, ela ia perdendo força. À medida que a bateria ia acabando, ela ia ficando cada vez mais lenta até o ponto de parar. A bateria ia enfraquecendo, ela ia ficando mais lenta, mais fraca e parava totalmente. E é interessante, queridos, que algumas vezes nós carregávamos ela, plugávamos ela lá na rede elétrica e ela ficava carregando. E depois que estava totalmente carregada, eu tirava ela da rede elétrica, da tomada. E, por uma situação ou outra, a Júlia não andava com aquela motoca. E passava, talvez, alguns dias com ela parada. E, quando ela ia utilizar, não funcionava. E é interessante que, como pode algo que estava carregado não funcionar? É porque o tempo passou e a carga que nela havia, ela foi se esgotando, mesmo sem utilização. Ela foi indo embora, ela foi se acabando, mesmo sem utilizar, porque ela passou muitos dias parada, sem estar conectada na rede da força, sem estar ligada a uma força que iria mantê-la carregada. Agora, por que eu estou falando essas coisas, queridos? Porque eu quero trazer um conceito em cima disso. Olha só, é interessante que mesmo que aquela motoca, quando acabava a bateria, ou quando ela passava muito tempo sem utilização e a carga que ela tinha ido embora, ela continuava ainda assim sendo uma motoca elétrica, mas ela não funcionava. Ou seja, ela havia perdido o propósito pela qual ela foi fabricada. Ela foi fabricada com um propósito. Mas, pelo fato dela estar descarregada, ela continuava sendo aquilo que ela foi feita para ser, sem cumprir o propósito pela qual ela foi feita para ser. Está comigo? Agora, para que ela voltar ao seu propósito original, para que ela pudesse, de fato, ter útil dentro da proposta pela qual ela foi fabricada, ela precisava, então, ser plugada, conectada a uma força, para que aquela bateria, então, voltasse a carregar novamente, ficasse carregada novamente, e então a Júlia podia brincar. E talvez você diga, mas eu não estou entendendo por que ele está falando essas coisas, o que eu tenho que ver com isso, não é? Mas deixe-me dizer algo para você. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar nessa noite. Amém? Olha só, o Senhor me trouxe essa lembrança ao meu coração, por quê? Simplesmente para me mostrar a realidade espiritual em que alguns cristãos se encontram. O Senhor me trouxe à memória um fato natural para me explicar algo espiritual. Ou seja, diante daquela situação natural, daquela lembrança de algo natural, o Senhor me falou de coisas espirituais, algumas realidades espirituais em que alguns cristãos se encontram. Ou seja, existem alguns cristãos que estão espiritualmente tão fracos, mas tão fracos que andam lentamente. Outros estão tão fracos, mas tão fracos, que eles não conseguem enfrentar nem mesmo as adversidades ou as dificuldades mínimas, coisas corriqueiras do dia a dia, coisas simples que facilmente poderiam ser resolvidas, mas a fraqueza espiritual em que eles se encontram, além de os tornarem lentos, deixou eles incapazes de fazer ou de resolver coisas que eram fáceis de serem resolvidas.
Agora, por que eu estou falando aqui, queridos, que de fato existem cristãos que estão tão fracos e tão vazios de Deus, que eles estão como aquela motoca que a bateria descarregou e eles acabaram perdendo as suas forças, eles acabaram muitas vezes sendo paralisados por circunstâncias, mas o Senhor me falou que esta não é a condição que Ele idealizou para mim e para você. Deus nunca desejou que eu e você vivêssemos numa apatia espiritual. Deus nunca desejou que eu e você vivêssemos espiritualmente fracos, ou espiritualmente vazios de Deus. Nessa noite, o Senhor, Ele quer nos reconectar com a fonte de energia celestial. Eu me lembrei daquele fato, e aquele fato falou muito ao meu coração. Aquela situação natural trouxe essa realidade, quer dizer, que eu e você precisamos estar conectados com a força, ligados a essa força. E a igreja, ela tem um papel fundamental nesse processo. A igreja tem um papel fundamental em tentar conduzir os membros da igreja, a família da fé, em conexão com a força espiritual que procede do trono de Deus. Amém? Agora, veja bem, é de responsabilidade da igreja também alertar o povo quanto às sutilezas do diabo. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. Não ignorar significa considerar que ele tem planos, que ele tem intentos, que ele tem sutilezas, muitas vezes, para nos tirar do plano e do propósito de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Você está comigo? Olha o que diz aí. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo. Para um pouquinho, olha para cá. Você sabia que você tem um inimigo? Seu inimigo não é seu patrão. Seu inimigo não é sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos. A Bíblia diz que o diabo é o nosso inimigo. E o texto deixa claro aqui. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Agora, é fato que quando a Bíblia diz para vigiar, é porque existem alguns riscos. Vigiar é ficar alerta, vigiar é ficar atento, vigiar é ficar ligado no ambiente espiritual, porque Satanás é um espírito. E eu e você precisamos sim estar vigilantes, atentos, por quê? Porque existem sim riscos. O que isso significa, queridos? Que eu e você precisamos estar conectados no ambiente espiritual para perceber as sutilezas que muitas vezes Satanás tenta para tentar nos parar, nos paralisar ou tentar nos derrotar. Agora, nós precisamos analisar alguns detalhes desse texto que são muito importantes. Se a Bíblia diz que é para sermos vigilantes ou estarmos atentos, existe uma recomendação aqui. Temos um adversário, mas existem detalhes que eu e você precisamos considerar nesse texto, que são muitíssimo importantes. E eu quero trazer alguns conceitos para você aqui. A primeira coisa que nós precisamos considerar aqui, queridos, é que eu e você precisamos sair do raso na revelação da palavra. O que é sair do raso na revelação da palavra? Deixe-me dar um exemplo de uma revelação rasa para você. O diabo anda como leão, ou brama como leão, mas ele não é o leão. Quantas vezes você ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Quem já ouviu isso alguma vez, levante a mão. Muitas pessoas já ouviram isso. Não, porque o diabo, ele anda como leão, ele brama como leão, mas ele não é o leão, porque nós reconhecemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Isso de fato é uma verdade. Agora, esta é uma revelação muito rasa desse versículo. Isso o diabo sabe, Deus sabe, os crentes sabem, todo mundo sabe disso. Que o diabo, ele anda como leão, ele brama como leão, mas ele não é o leão. De fato, o leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Agora, veja bem, quando a Bíblia diz que o diabo anda como leão, ela está dizendo que o diabo age como um leão age quando quer pegar uma presa. Você está comigo?
A Bíblia está dizendo isso. O diabo anda como leão, rugindo, buscando alguém para devorar. A Bíblia não está querendo dizer que o diabo é parecido com o leão, para fazer uma analogia com o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Não, a Bíblia está trazendo um conceito aqui, que o diabo ele trabalha de uma forma semelhante, parecida com a forma que o leão usa para capturar uma presa, para perseguir uma presa, para devorar uma presa. E isso nos mostra que essas estratégias parecidas são usadas pelo diabo quando ele quer pegar um crente. Está comigo? É isso que esse texto está dizendo. Então, nós precisamos sair do raso na revelação. Não porque o diabo, ele brama como leão, ele anda como leão, mas ele não é o leão. Grande coisa. Eu não quero saber o que o diabo é, o que ele não é. Para mim não interessa, eu quero saber quem Deus é, quem Jesus é. Amém? É isso que de fato importa para nós. Mas o que esse texto traz como uma ênfase é a forma com que ele age, a maneira como ele age quando ele quer pegar um crente. Porque um leão quer devorar uma presa, mas o diabo quer devorar um crente. Os incrédulos já são dele. Aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não entregaram a vida para Jesus, eles já estão amarrados ao pecado, já estão aprisionados ao diabo, e esses não são o interesse principal dele. O interesse principal do diabo é pegar alguns crentes. Como ele vai fazer isso? Usando estratégias que um leão natural ou um animal usa para pegar uma presa. É isso que a Bíblia está dizendo. Está comigo? Talvez você nunca ouviu isso, mas eu sei que vai ficar claro no seu coração. Quais são as presas ou os alvos favoritos do leão? Eu não sei se você já viu aqueles documentários do Animal Planet, sei lá, esse negócio aí, né? Discovery Channel. Né? Aparece muitas vezes aqueles... Eu gosto disso, gente. Eu gosto desses documentários e muitas vezes eu fico olhando o leão quando ele vai pegar uma presa. E é interessante que ele usa de algumas estratégias e você vai lembrar disso à medida que eu for falando aqui. As presas ou os alvos favoritos do leão, primeira, são aquelas que entram em seu território. É a presa facinho para ele. Entrou lá, está no território dele, se tornou um alvo, se tornou uma presa fácil. Segundo alvo favorito ou presa favorita do leão, são aquelas que estão distraídas ou afastadas do grupo. Você pode perceber que quando o leão vai atacar uma presa, ele não pega as do meio, ele pega aquelas que estão distraídas e afastadas do grupo. Não é isso? Eu estou falando alguma besteira aqui? É exatamente assim. O terceiro alvo, ou a presa favorita do leão, não são aquelas robustas, aquelas que têm um dedo de graxa em volta da pele. Não! Aquela está gordinha, está do jeito que eu gosto. Não, não é isso. A terceira presa favorita do leão são aquelas que estão mais fracas. E por isso elas acabam ficando para trás do grupo. A sua fraqueza faz com que fique para trás. O grupo está avançando, está peregrinando, está se deslocando de um lugar para outro. Mas naquele grupo de animais, existem alguns que são mais fracos, mais frágeis, e eles acabam ficando para trás. E estes são o alvo favorito do leão. Está comigo? Agora, veja bem. Outro ponto importante que esse texto nos ensina é que o diabo, assim como o leão, ele fica à espreita procurando alguém para devorar. Ele está usando essa estratégia. O diabo, vosso adversário, ele anda como leão ou brama como leão, procurando alguém ou esperando alguém para tragar ou para devorar. É isso que diz esse texto que nós lemos. Então, a Bíblia está dizendo que exatamente como o leão ele fica à espreita, procurando alguém desavisado, alguém afastado, alguém enfraquecido para devorar, assim também o diabo ele fica, muitas vezes, sutilmente camuflado, muitas vezes camuflado embaixo de uma saia curta. Você está comigo? Tem gente que acha que o diabo vem de garfo, rabo e chifre. De onde saiu isso? Se o diabo fosse assim, você corria dele, porque é um negócio muito feio. Mas eu poderia dizer que o diabo veste saia. Muitas vezes. Que o diabo muitas vezes veste camiseta regata e peitinho de fora.
Muitas vezes o diabo está vestido de uma oportunidade de você tirar proveito de algo que é ilícito. Ele fica à espreita, procurando alguém para devorar. Agora, é interessante que se ele fica esperando alguém para devorar, isso me mostra que ele pode devorar alguns. É ou não é verdade? Pensa comigo, eu já usei esse exemplo talvez numa outra ministração, mas você esperaria num ponto de ônibus, um determinado ônibus que não passa por ali? Você vai para o ponto de ônibus, onde o ônibus que você precisa, que passa lá no seu bairro, próximo à sua casa, ele passa por ali. E é por isso que você fica esperando. Porque você tem certeza que mais cedo ou mais tarde, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele vai passar. Não é assim? Pronto. É assim que o diabo faz. Ele fica à espreita, esperando, porque ele sabe que pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas de alguma forma, um crente desavisado, um crente fraco, um crente distraído, um crente desnutrido espiritualmente, vai dar sopa, vai ficar pelas beiras, vai ficar para trás, e ele vai se tornar um alvo fácil dele. Você está comigo? Olha só, talvez você pergunte, mas quem são esses que ele vai devorar, ou que ele vai tragar em outra versão? São exatamente aqueles que se encaixam nessas 4 condições que nós acabamos de falar aqui. Ou seja, aqueles que entram no seu território. Lembra que eu falei disso? A primeiro alvo, a primeira presa do leão são aqueles que entram no seu território. Assim também, quem são os crentes que o diabo vai devorar? Primeiramente, aqueles que entram no seu território. Mas como eu posso entrar no território do inimigo? Quando você brinca com o pecado. É você entrar no território do inimigo. Sabe de uma coisa? Tem muitas vezes crentes com anos de igreja que acabam brincando com o pecado, achando que não serão picados. Brincar com o pecado é entrar no território do inimigo. E entrar no território do inimigo é se tornar uma presa fácil dele. A segunda presa nesse contexto são aqueles que estão distraídos e fascinados com os prazeres desse mundo. Eu não estou dizendo que é ilícito. É ilícito, por exemplo, você ter um Facebook, WhatsApp? É ilícito? Não, não é ilícito. É um jogo legal. É ilícito você baixar o aplicativo do Pokémon no seu celular? É ilícito? Não. Lícito quer dizer algo que é legal. Não que é legal de você fazer. Legal significa que não é ilícito. Mas essas coisas, elas podem te roubar, te distrair, a ponto de você não mais dedicar tempo nem lendo, nem orando, nem tendo comunhão com o Senhor, e até mesmo deixando de congregar. Eu não estou falando só dessas 3 situações, eu estou falando qualquer coisa que possa distrair você, prazeres deste mundo. Eu só citei 3 exemplos aqui, mas pode ser qualquer outra coisa que possa representar para você um prazer, um fascínio, algo que distraia você, prazeres deste mundo. O que é deste mundo? É aquilo que este mundo, a qual Satanás é o Deus deste mundo, tem para nos oferecer. Esta é o segundo alvo, a segunda presa de Satanás, as preferidas dele. A terceira são aqueles que ficam espiritualmente fracos por meditarem pouco na palavra. Ah, mas eu até leio a Bíblia. Quanto? Um versículo por dia? Quantas refeições você faz por dia? Sabe, tem gente querendo ficar espiritualmente forte, se alimentando das palavras de domingo no culto. Eu estou dizendo que aquilo que você recebe é pouco, não é muito. Mas eu nunca vi alguém encher a barriga um dia por semana que durasse a semana inteira. Tem gente vindo para a igreja para encher a barriga no domingo. E achando que aquilo que comeu no domingo dura segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Cuidado para não ter uma congestão. Porque se você vem para comer só no domingo e se empanturra de uma palavra e nunca mais durante a semana você vai voltar para ela, cuidado, você é uma presa que está em perigo. O terceiro alvo, a terceira presa,
favorita do diabo são estes, aqueles que ficam espiritualmente fracos por meditarem pouco na palavra, por orarem pouco e por congregarem pouco. Você está comigo? Meditarem pouco, estou falando da palavra aqui, orarem pouco e congregarem pouco. Eu usei um exemplo nas aulas do Rema acerca de alguém que na sua infância ama pipoca doce, e eu sou um desses que ama pipoca doce. Mas imagina se eu amasse tanto pipoca doce que eu só comesse isso. Você acha que eu estaria aqui forte e vigoroso, como eu estou num 4.3 turbo? Não, tem que comer uma picanhazinha de vez em quando. Só pipoca doce não dá. É ou não é verdade? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que tem muito crente vivendo de pipoca doce. Sabe o que é pipoca doce? Pipoca doce é Filipenses 4,13. Posso tudo naquele que me fortalece. Pipoca doce é Romanos 8,37. Que em todas as coisas você tem a vitória. Eu estou dizendo que isso é pouco? Não, isso é muito. Mas isso não basta. Amém? A palavra de Deus é um alimento balanceado. Nós precisamos meditar nela. Agora nós precisamos orar em cima daquilo que nós meditamos. Isso é fundamental, queridos, orar. É respirar o hálito de Deus. Quando nós oramos, é como se a nossa oração entrasse em Deus. E a inspiração de Deus entrasse em nós. Orar é como se a nossa oração entrasse em Deus e de fato entra. E como se a inspiração dele entrasse em nós e de fato entra. Amém? Aleluia. Mas nós podemos enfraquecer até mesmo por congregar pouco. O que é congregar pouco? É você estar ligado a uma igreja onde você vai de vez em quando. Eu não quero condenar você. Eu amo você, eu amo a sua vida. Eu estou falando isso porque eu te amo. Amém? Eu quero ver você forte. Eu quero ver você longe da área de atuação do diabo. Eu quero você longe desse grupo que se tornaram presas fáceis do diabo. Esse é o meu desejo. Amém? E é minha responsabilidade como seu pastor te colocar a par dessas coisas. Agora, queridos, veja bem. A Bíblia, o tempo todo, ela nos ensina a animar os crentes e não a condenar os crentes. Deixe-me dizer algo para você. Toda vez que você ouvir uma palavra que te traz condenação, isso é qualquer coisa menos evangelho. Qualquer coisa que condene você não é evangelho. Por quê? Porque o evangelho não condena, o evangelho liberta. Amém? O evangelho traz liberdade, leveza. O evangelho não traz jugo. O evangelho não traz peso. O evangelho não condena. O evangelho é a boa notícia de que em Cristo Jesus não há condenação. Amém? Então eu não estou condenando você, eu estou alertando você. Amém? É nossa responsabilidade, é minha responsabilidade instruir você, queridos, a não ignorar os planos do diabo. Agora, também é minha responsabilidade, enquanto líder de vocês, baseado naquilo que a palavra diz, consolar os de pouco ânimo e dar suporte aos fracos. É nossa responsabilidade. A Bíblia diz isso, lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Console os de pouco ânimo e dê suporte àqueles que estão fracos. Sabe, queridos, alguém já disse que a igreja é o único exército que acaba com os seus soldados feridos. Você já ouviu isso? Mas nós não somos assim. Nós não somos destes. Se um irmão está fraco, não sou eu que vou acabar de pisar em cima dele. Meu papel é chegar, meu irmão, eu estou aqui, eu quero ser um apoio para você. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te tirar dessa situação? O que eu posso fazer para que você se levante por dentro? O que eu posso fazer por você? Queridos, nós precisamos entender que quando uma parte do corpo está fraca e doente, afeta todo o corpo. E nós somos destes que, segundo a palavra de Deus, nós trazemos consolo àqueles que estão com pouco ânimo e demos suporte àqueles que estão fracos. Amém? Essa deve ser a nossa postura enquanto crentes. Agora, a única forma de fortalecer alguém que está espiritualmente fraco é dar a ele alimento espiritual. Pensa comigo.
Fraqueza física, você combate ela com o quê? Com comida. Uma pessoa que está fisicamente fraca, ela precisa comer bem, ela precisa se alimentar bem, é ou não é verdade? Se fraqueza física, você combate ela com comida, fraqueza espiritual, você combate ela com comida espiritual, chamada Palavra de Deus, porque a palavra é espírito e vida. A palavra é espírito e vida. Agora, veja bem, assim como esse exemplo que eu usei, daquela motoca que precisava ser plugada na rede elétrica para ser carregada e ter força, assim também tem muitos crentes que estão espiritualmente fracos e precisam ser conectados ao Senhor, ser conectados à sua palavra, e então eles ficarão fortes. Olha só, queridos, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, vamos entender algumas coisas aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler alguns versículos aqui, vamos ler até o 18, mas é interessante que aqui tem dicas preciosas para resolver o problema da fraqueza espiritual. Esse texto que nós vamos ler, ele nos dá essas pérolas, essas dicas muito importantes para que nós possamos sair da apatia espiritual, resolver o problema da fraqueza espiritual. E então no versículo 10 diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Eu quero que você entenda que essa é uma carta do apóstolo Paulo endereçada à igreja de Éfeso. E é por isso que é carta aos Efésios. Está falando com crentes. Se Paulo está dizendo para eles se fortalecerem, isso me mostra que no meio daquela igreja havia alguns que eram fracos. Senão ele não teria dito isso, ele não teria escrito essas verdades, mas ele sinaliza como: ei, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas é interessante que a definição no grego dessa palavra fortalecei-vos significa vestir-se com força e poder. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vista-se com a força e com o poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, logo no verso seguinte, no versículo 11, né, nós vemos o que Paulo continua dando instruções, e ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para um pouquinho, olha para cá. Primeiro, o versículo 10 diz: ei, vista-se com a força e com o poder de Deus. Ele está falando de uma vestimenta espiritual. Ele não está falando de uma vestimenta natural. Ele não está falando de algo normal. Ele está falando de algo espiritual. Vista-se com a força e com o poder de Deus. Versículo 11, ele diz: que poder é esse? Que roupa é essa? E então ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diga: armadura de Deus. Esta é a roupa espiritual que te deixa forte e poderoso. A armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do... O texto deixa claro que o diabo lhe arma ciladas o tempo todo. Mas se nós estivermos vestidos com a armadura de Deus, que nos habilita com força e poder, nós ficaremos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora, então ficou claro aqui, que roupa é essa que ele está falando? Vista-se com a força e o poder de Deus. Que roupa é essa? É a roupa espiritual chamada armadura de Deus. Versículo 12, continua o texto e diz o seguinte, acompanha comigo. Diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Em outra versão diz: não é contra carne e sangue. Ou seja, não é o seu patrão. Não é seu amigo que deu um atrito. Não, seu amigo não são pessoas. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13 diz: por este motivo, vesti toda a armadura de Deus. Olha só, por esse motivo, está dizendo o motivo pelo qual nós precisamos nos vestir de força e poder. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta são contra forças espirituais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecereis
inabaláveis sem retroceder. Eu estou lendo na versão King James, pode diferir algumas coisas da sua versão, mas a essência do texto é a mesma. Agora, é interessante que esse texto está dizendo que o dia mau vem para crentes e não crentes. Agora eu entreguei minha vida para Jesus, acabaram-se os meus problemas. Vai crendo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um crente que nasceu de novo, que entregou a vida para Jesus, ele não tem um atestado de imunidade de problemas. Ele tem um atestado de garantia de vitória diante dos problemas. Só isso. Você está comigo? Vocês estão tão quietinhos hoje. O que houve, gente? Vocês comeram muito churrasco no Dia dos Pais? Esse texto deixa claro que o dia mau, ele pode acontecer para crentes e não crentes, estando na igreja ou fora da igreja. Agora, quando nós estamos vestidos com essa armadura, uma armadura que me torna forte, uma armadura que me torna poderoso nele, não no meu próprio poder, eu posso resistir o dia mau, permanecer inabalável e sem retroceder. Versículo 14 diz: estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, ou vestidos com o cinturão da verdade, em outra versão. E diz mais: e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Verso 16: embraçando sempre, diga sempre. Não é algumas vezes, é sempre. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Olha que instrução gloriosa, para que eu e você possamos nos manter vestidos com a força e com o poder de Deus. Agora, deixe-me dizer algo para você. Essa armadura, ela não é vestida com gestos, não. Eu não sei quanto a você, mas eu já fiz isso. Chegava na igreja, aquele momento de intercessão. Antes de entrar no momento da intercessão, não, vamos nos vestir agora. Eu coloco o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Eu calço os meus pés com a sandália da preparação do evangelho da paz. Eu embraço o escudo da fé e me aproprio da palavra do Espírito. Não ergue sua mão, porque eu sei que muitos aqui fizeram como eu fiz. Mas a couraça, ou seja, a armadura de Deus, não é vestida com gestos. A armadura de Deus é uma postura firme de fé na palavra de Deus. Amém? É assim que nós estamos vestidos com essa roupa. Ou seja, se a nossa luta é contra principados e potestades, e nós lemos isso nesse versículo, como é que eu obtenho vitória diante de uma luta com principados e potestades? Descobrindo que eu estou acima dele. Quando eu leio a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 21 e 22, eu vou descobrir que Cristo, ele está acima de todo o principado e potestade. Mas logo na sequência do capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição. Sabe como nós enfrentamos os poderes das trevas? Entendendo que nós estamos assentados com Cristo. Estar assentado significa uma posição de autoridade. A autoridade de Cristo foi transferida a mim e a você enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. Amém? É desta forma que eu estou me vestindo com a armadura de Deus. Ou seja, estar firmes, cingidos com a verdade, ou com o cinturão da verdade, não é um gesto. É uma postura de você permanecer na verdade da palavra. Ou seja, da sua boca não sai mentira, da sua boca sai a palavra da verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, como é que eu me visto com o cinturão da verdade? Permanecendo na verdade da palavra. Ainda que o sangue esteja dando na canela, eu fico com a palavra o tempo todo. Em toda e qualquer circunstância, querido, fique com a palavra. E sabe o que a palavra diz? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais.
A palavra diz isso. Sabe o que é você estar com o cinturão da verdade? É da sua boca não sair mentira, mas sair a verdade da palavra. Não é um gesto, é uma postura. Amém? O texto continua, e ele fala também ali sobre estar vestido com a couraça da justiça. O que é? Que negócio é esse? Estar vestido com a couraça da justiça é entender, queridos, que em Cristo não há condenação. A Bíblia diz isso, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É entender que Cristo se fez pecado, para que nele eu fosse feito justo, para que nele eu fosse colocado numa condição diante de Deus, não mais de pecador, mas de justo, não por aquilo que eu fiz, por aquilo que Cristo fez. Couraça da justiça é entender que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e quando Satanás tentar acusar você, você lembra: ei, Satanás, você chegou tarde, eu já fui lavado, eu já fui remido, eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Você não adianta mais você me condenar. Por quê? Porque nenhuma condenação há, eu estou em Cristo. Vestir a couraça da justiça não é um gesto, é uma convicção naquilo que Cristo fez. Amém? Aleluia. Calçar as sandálias da pregação, queridos, o que é isso? É pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Lembra do culto passado? Calçar as sandálias da pregação não é um gesto. Eu calço agora as sandálias. Vai pregar, crente. Você quer calçar as sandálias da pregação? Pregue na rua, pregue no ponto de ônibus, pregue no local de trabalho, pregue o tempo todo. Ah, mas pastor, eu não posso falar de Jesus no meu trabalho. Viva como Cristo, e a sua atitude prega mais do que suas palavras. Isso é pregar. Desta forma, eu calcei as sandálias da pregação do evangelho. Embraçar o escudo da fé, o que é isso? É se proteger com a palavra. O que significa isso? O diabo diz que você é um fracassado, a Bíblia diz que você é vitorioso. O diabo diz que você é doente e enfermo, a Bíblia diz que você é curado. O diabo diz que você está aprisionado, a Bíblia diz que você está livre. Como é que eu apago os dardos? Pensa, dardo, o que é um dardo inflamado? Está usando uma analogia aqui. Dardo é uma seta, é uma flecha, com fogo na ponta, que aonde ela pegava, ela incendiava tudo. Está trazendo uma analogia com o contexto da época, das guerras que aconteciam na época. E naquela época, os soldados, eles usavam escudos embebidos em água. Para quê? Para que quando a seta batesse naquele escudo, a chama que havia na ponta era apagada. O que isso tem a ver conosco hoje? Aqui está dizendo: ei, vocês não vão usar um escudo de madeira encharcado de água, revestido com couro, para ficar bem pesado e bem úmido. Não, vocês vão levantar a palavra, porque a seta é uma mentira do diabo, e quando ela chegar, ela vai bater no escudo da fé, no escudo da palavra, e você vai parar aquela situação. Amém? Não é um gesto, eu vou embraçar agora o escudo da fé. Não, é saber quem você é. É você estar protegido com a palavra. É você saber o que a Bíblia diz a seu respeito. Sabe de uma coisa, queridos? Nós fomos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós precisamos nos descobrir nessa palavra. Nós precisamos entender o que essa palavra diz a meu e a seu respeito. Porque quando o diabo tentar mentir para você, a verdade chegou antes. E você vence a mentira com a verdade. Amém? Aleluia. Usar o capacete da salvação. Que é isso? O que é colocar o capacete da salvação? Não é um gesto, eu coloco agora o capacete da salvação. Parece espiritual, não parece? Mas é mais ignorância do que qualquer coisa. Desculpa eu afrontar a sua religião, porque eu fui afrontado também, agora eu estou em outro lugar, eu estou sapecando. Colocar o capacete da salvação, fala de proteger o quê? O que um capacete protege, gente? A perna? A cabeça. Quando a Bíblia fala de colocar o capacete da salvação, está falando de blindar a cabeça, ou de blindar a mente.
Colocar o capacete da salvação nada mais é do que blindar a sua mente com a palavra. Romanos 12:2, que diz lá: não se amoldem ao sistema desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Como é que eu me transformo? Como é que a minha mente é blindada com o capacete da salvação? Entendendo tudo que implica a salvação. O que é salvação? Salvação não é simplesmente garantia de que você vai para o céu, é garantia de que você vai viver o céu aqui na terra. Isso é salvação. Salvação, a palavra salvação, ou sozo, significa saúde, provisão, cuidado, proteção, segurança, alegria, paz. Tudo isso é salvação. O diabo vai vir com uma mentira dizendo que você é doente, mas o capacete da salvação está em você e diz: eu sou curado. O diabo vai tentar lançar uma seta na sua mente dizendo que você é fraco, e você, com o capacete da salvação, com a palavra blindando a sua mente, vai dizer: ei, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai lançar setas na sua mente dizendo que vai acabar o dinheiro no final do mês. E você vai dizer: não, eu creio num Deus que é provedor, Ele é o meu pastor e nada me falta. Você protege a sua mente com o capacete da salvação chamado Palavra de Deus. Não é um gesto, é conhecimento. Não é um gesto, é conhecimento. Quando o conhecimento da verdade chega, as setas de mentira não conseguem mais entrar. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, o texto continua e diz que nós devemos usar uma arma de ataque chamada espada do Espírito. Não é um gesto. Eu vou embraçar agora. Muitas vezes, eu me lembro, eu pegava a Bíblia. Quem está rindo fez a mesma coisa. Depois de todos esses gestos, eu pegava a Bíblia. Eu tomo posse agora da espada do Espírito. Aí me pergunto: o que tem dentro da espada do Espírito? Eu não sei não. Sabia um pouquinho. Mas fazia muito gesto. A espada do Espírito, queridos, é justamente aquilo que Jesus usou para vencer o diabo na tentação do deserto. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, mas somente a Ele adorarás. Está escrito: você é um vitorioso. O diabo disse: você é um fracassado. Está escrito: Jesus sempre me conduz em triunfo. Você está com câncer. Está escrito: Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Você não vai conseguir. Está escrito: eu posso e eu consigo todas as coisas, porque Ele me fortalece. A espada do Espírito nada mais é do que você usar a palavra para cada situação específica. Você não toma um remédio para dor de cabeça se a sua dor é nas costas ou nos pés. É ou não é verdade? É assim que nós devemos usar a palavra. Para cada momento, para cada situação, existe uma palavra que está escrito. Mas onde está escrito? Leia e você vai descobrir. Amém? Agora, queridos, dentro de tudo isso que nós aprendemos aqui, nós precisamos entender uma coisa: a revelação da palavra é aquilo que nos torna fortes. Por quê? Porque a Bíblia diz em Salmo 119, versículo 130, que a exposição da palavra, ou a revelação da palavra, traz luz e dá entendimento. E quando o entendimento chega, a fé chega. A fé está linkada com o conhecimento, com o entendimento. Não existe fé sem conhecimento. Não existe fé sem entendimento. Existe assentimento mental. Existe uma fé falsa. Mas a fé genuína, ela está linkada com o conhecimento da palavra. Portanto, a revelação da palavra, segundo o Salmo 119, verso 130, ela nos torna fortes. Ela traz luz. Ela traz entendimento. E quando o conhecimento chega, o diabo sai. Por que não tem endemoniado aqui no Verbo da Vida? Porque tem palavra. Eu não vejo ninguém expulsando demônio no Verbo da Vida. Por quê? Ele não tem poder. Não, aqui tem palavra.
Vamos fazer um culto de libertação para expulsar os demônios e tudo. O melhor culto de libertação é um culto de pregação da palavra, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai ter endemoniados? Vai, eu já expulsei uns demoninhos por aí. Aqui mesmo dentro da igreja, no nosso gabinete por aí. Mas esporádico, sabe por quê? Porque quando a palavra entra, quando a verdade chega, a mentira sai. Quando o entendimento da palavra chega, os demônios vão embora. Amém? Aleluia. Sabe de uma coisa, queridos? Quando você descobre o que você é, o que você tem e o que você pode em Cristo, acabou para o diabo. Quando você descobre o que você é, o que você tem e o que você pode em Cristo, acabou para o diabo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, que é o Verbo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Agora, é interessante que no versículo 18 de Efésios, que nós lemos aqui, Paulo, ele ensina o segredo para se manter carregado. Lembra que eu usei um exemplo para vocês? Estamos aprendendo que maneiras de nos manter fortalecidos. O primeiro exemplo que eu usei aqui é vestir a armadura de Deus. Ou seja, o conhecimento daquilo que somos, temos e podemos, nos torna fortes. Estamos blindados com a armadura de Deus. Mas no versículo 18, Paulo ensina o segredo de se manter carregado. Porque assim como usei o exemplo daquela motoca, que uma vez carregada, era tirada da tomada e ficava dias parada, e ela descarregava, assim também tem crentes que são plugados na palavra, mas passam um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem palavra, e quando chega no domingo estão vazios. Obrigado pelo meio, amém. Paulo ensina o segredo para manter-se carregado. E sabe o que ele diz? Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em outras línguas. Orar no Espírito é aquilo que está lá em Judas, e esse Judas não é o que traiu Jesus, é o Judas, irmão de Jesus. Judas, versículo 20, porque só tem um capítulo, ele diz: edifique-se a você mesmo orando no Espírito Santo. Fortaleça-se a você mesmo orando no Espírito Santo. Eu não entendo porque esses crentes oram tanto e estão se fortalecendo. Não querem ficar fracos, querem ficar carregados. E nós vamos orar cada vez mais. Paulo disse: eu oro mais línguas que todos. E sabe o que mais ele diz? Não proíbam eles falarem em línguas. Paulo diz isso. Ele está dizendo: ei, falar em línguas te torna um homem espiritualmente fortalecido, te mantém carregado, te mantém ativo, te mantém com a bateria cheia. Amém? Aleluia. Ou seja, quando nós oramos no Espírito, nós ficamos mais conscientes das coisas espirituais. Você quer ver uma pessoa carnal? É uma pessoa que ora pouco no Espírito. Uma pessoa muito natural é uma pessoa que ora pouco no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, nós ficamos mais conscientes das coisas espirituais e nós conseguimos ver as coisas pela perspectiva de Deus, porque Deus é Espírito. Quando nós oramos no Espírito, ficamos cheios do Espírito e conseguimos perceber as coisas pela perspectiva de Deus. Agora, qual é a perspectiva de Deus? Deus, diante de uma adversidade ou de um problema, Ele não vê impossibilidade. Deus vê uma oportunidade para manifestar o seu poder. Tem uma adversidade, tem um problema. Muitas vezes nós estamos desabastecidos, estamos descarregados desse poder, nós só vamos ver o problema. E cada vez que nós olhamos para ele, ele fica mais grande. Mas se estamos conectados com o Espírito, cheios do Espírito, nós vamos ver o problema pela perspectiva de Deus. Ei, aqui tem um problema, aqui tem uma adversidade. Também tem uma oportunidade para que Deus manifeste a sua glória e o seu poder. Deus vê dessa forma, nós precisamos aprender a ver dessa forma. Amém? Agora, 2 Timóteo capítulo 2, nós já estamos finalizando, mas eu quero trazer esse conceito para você. É uma noite de ensino hoje, gente. Amém? Aleluia. Se você quiser mais ensino, faça o rema. As matrículas estão abertas, vagas limitadas. Fale com a sua diretora. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Paulo, ele dá uma orientação preciosíssima para Timóteo, seu filho, na fé de como se fortalecer. Paulo amava Timóteo.
Timóteo era seu filho na fé. E ele não queria ver Timóteo. Eu acho interessante, queridos, que tem muitos líderes, graças a Deus que aqui em Caxias não tem isso, mas tem muitos líderes que querem manter os seus liderados num nível espiritual tão fraco, mas tão dependentes, para que eles se assenhoriem do povo. Quanto menos conhecimento, mais fácil manipular. Quanto menos conhecimento, mais fácil dar diretrizes para que eles se submetam de uma forma cega. Mas quando eu olho para Paulo, que é um exemplo a ser seguido, porque ele disse, sejam meus imitadores, porque eu fui de Cristo. Pode me seguir, eu sigo ele, você me segue, está tudo bem. Quando eu olho para Paulo, eu vejo ele instruindo seu filho na fé, Timóteo. E sabe que instrução preciosa ele dá? Ele dá uma instrução para que Timóteo fique fortalecido. E ele diz o seguinte, olha o que diz lá. Tu, portanto, filho meu. Versículo 1, 2 Timóteo 2:1. Tu, portanto, filho meu, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Para um pouquinho, nós falamos de 2 pontos até agora. Como é que nós nos fortalecemos primeiramente, segundo Efésios? Vestidos com a armadura de Deus, que é o conhecimento revelado de que nós somos, temos e podemos. Segundo, orando em outras línguas, porque aquele que ora em outras línguas edifica, se fortalece a si mesmo. Terceiro, a instrução de Paulo. Paulo dá uma instrução poderosa e diz, filho meu, se fortalece na graça, seja fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Agora, é interessante que a palavra fortalece-te aqui é a mesma usada em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo usa a mesma palavra no grego aqui para instruir a Timóteo. E ele diz o seguinte, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. A palavra fortalece-te significa vestir-se com a graça. É usar uma roupa cujo estilista se chama Deus e carrega sobre essa roupa um selo chamado graça. Agora, o que é graça? Graça, eu quero que você entenda isso. Por que é que Paulo dá essa instrução a Timóteo para que ele se fortaleça na graça que é em Cristo Jesus? Graça é a habilidade que Deus nos dá para fazer o que não podíamos fazer. O que é graça? É uma habilidade divina que Deus nos dá para fazer o que não podíamos fazer, ou para tornar possível aquilo que era impossível. Isso é graça. Eu vou repetir isso para você, acho que você não pegou. Paulo instrui Timóteo, Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo. O que é graça? É a habilidade que Deus nos dá, através de Cristo Jesus, para fazer o que não podíamos fazer, ou para tornar possível aquilo que era impossível. Isso é graça. Fica fácil entender porque Paulo deu essa instrução a Timóteo. Porque no outro momento Paulo estava passando perrengue só. Ele chegou a orar para o Senhor, tu não está vendo? Olha essa afronta, a perseguição. Ele estava no meio de uma situação muito difícil. Situação essa que muitos dizem que Paulo estava enfermo, quando a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás. Perseguição estava acontecendo. E Paulo começa a orar e diz, Senhor, tu não estás vendo o que está acontecendo? Estou parafraseando para você. E a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. E o que Deus diz para ele? Paulo, a minha graça te basta. Senhor, mas... Não, eu acho que você não entendeu. Olha a minha situação, Senhor. Paulo, a minha graça te basta. Senhor, espera aí, vamos falar a linguagem cara a cara aqui, tete a tete. Você não entendeu. Eu estou passando um arroxo aqui. Você não está vendo, não? Paulo, a minha graça te basta. Porque a minha graça é a habilidade para você fazer aquilo que você não podia fazer e para tornar possível aquilo que era impossível. Amém? Aleluia. E depois o Senhor diz para Paulo, fique tranquilo, porque a minha graça, ela se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando a impossibilidade humana se manifesta, a possibilidade divina também se manifesta. É simplesmente isso que Deus está dizendo. Ei, quando você chegar no seu limite, começa o meu. Fique tranquilo,
porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta, porque a minha graça é o poder que te habilita, que te aperfeiçoa, justamente na sua fraqueza. Eu estou falando aqui de como se fortalecer no Senhor, através de um conhecimento revelado da palavra. Não na superfície da revelação. Não, Satanás ele anda como leão, mas ele não é. Não! É muito mais do que isso. O conhecimento revelado nos fortalece. A oração em línguas nos fortalece. Confiar na graça, na habilidade de Deus nos torna fortes. Agora, eu quero finalizar falando um pouquinho de Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele se fortaleceu. Como é que Abraão se fortaleceu? Abra comigo Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4, 20 e 21. Romanos capítulo 4, verso 20 e 21. Diz o seguinte: mesmo considerando tudo isso o quê? Abraão era velho, sua esposa, por causa da idade, era considerada estéril, mas ele tinha uma promessa de Deus. A Bíblia diz que Abraão olhava para o corpo dele já amortecido, dizem algumas versões, outras dizem envelhecidos, um corpo avançado em idade. Ele olhava para o corpo dele e ele não via esperança nenhuma, mas ele cria contra a esperança. Em esperança no que Deus disse, ele cria contra a esperança do seu corpo. Está comigo? Então, tem chance para todo mundo. Amém? É interessante que a Bíblia diz que ele considerou. O que é considerar? A fé não nega a realidade. A fé não nega as circunstâncias. A fé olha por cima das circunstâncias. Tem circunstâncias? Tem. Tem o diabo? Tem intentos do diabo? Tem crise? Tem tudo isso. Mas nós temos Deus. A fé faz isso conosco. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometeu. Mas pela fé se fortaleceu. Diga, pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, ou dando glória a Deus. Uma interpretação errada desse texto diz que Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Não! Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso que está dizendo. Esse texto está dizendo que Abraão, ele não duvidou, ele não foi incrédulo naquilo que Deus lhe prometeu, e pela fé naquilo que Deus disse, ele se fortaleceu, e porque ele estava forte, fortalecido, isso glorificou a Deus. Ei, crentes fortes glorificam a Deus. O texto continua e diz: estando absolutamente convicto, persuadido, convencido de que ele, o que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Ei, ele não tinha dúvida. Não, você não pode. Ei, Deus disse. Você não vai conseguir. Deus me disse. Todo mundo falando contra. Ei, Deus disse. Mas Deus falou contigo assim, tete a tete. Não, eu só li a Bíblia. Estava escrito. A Bíblia é Deus escrevendo, falando comigo. Deus disse. Amém? Não há impossíveis aqueles que creem. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Sabe o que é tudo? Tudo. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que a sua situação se encaixa dentro do tudo. Tudo é possível ao que crê. E nada é impossível para Deus. Você precisa mais alguma coisa do que isso? Tudo é possível ao que crê. E nada é impossível para Deus. Agora eu pergunto uma coisa para você. Aqueles que creem não são filhos daquele que tudo é possível? Acabou-se. Abraão, ele se fortaleceu na fé como? Crendo no que Deus disse. Crendo que Deus era fiel para cumprir aquilo que tinha prometido. Sabe por que Deus é fiel? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O que Deus disse é um fato. E contra fatos não há argumentos. Amém? Se Deus disse, está dito. E é por isso que Jesus falava com aquela circunstância, com o diabo que estava o tentando ali. Está escrito. É como se ele dissesse: ei, Deus disse.
Lança-te daqui. Deus disse. Você não vai conseguir. Deus disse. Você não vai ter êxito. Deus disse. Se Deus disse, é prego batido e ponta virada. Eu quero só terminar, concluir esse texto, relembrando você de tudo aquilo que foi falado. E eu creio que ficou claro no seu coração como é que nós nos fortalecemos. Eu citei alguns pontos aqui. Primeiro, o conhecimento, quando o conhecimento revelado da palavra nos alcança. Existe um conhecimento e existe um conhecimento revelado. Que conhecimento revelado é esse? É quando a palavra ou o logos se torna rema no seu coração. Rema não é o nome de uma escola. Está comigo? Rema significa Deus falando com você. Pegando um texto que você já leu 1, 2, 3, 4, mas quando você lê, o logos, ele se torna rema, dentro de você, uma realidade por dentro, uma revelação por dentro. E quando algo é revelado dentro do seu coração, ninguém tira. Amém? É mais ou menos como esse texto aqui que eu acabei de ler, que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão. É muito mais do que isso. Ele usa estratégias parecidas. Ficou claro isso? Isso não é uma revelação ao seu coração? O conhecimento revelado nos fortalece. Por quê? Porque o conhecimento revelado revela quem somos, temos e podemos em Cristo. Nós nos mantemos carregados dessa força quando nós desenvolvemos uma vida de oração, quando nós desenvolvemos uma vida de oração no Espírito, ou uma vida de oração em outras línguas. Eu não creio nesse negócio, então você não crê na Bíblia, porque a Bíblia diz que está ali, que devemos andar nessa prática. Lá em casa eu sou meio louco, às vezes estou lá tomando banho, sentado no vaso, fazendo esse negócio tudo que você também faz. Eu estou orando. Eu não perco tempo, não. Enquanto faço uma coisa, eu me edifico, me fortaleço. Amém? Dirigindo, fazendo qualquer coisa, orando em outras línguas. Por quê? Mas não entende. Quem disse que é para entender? A Bíblia diz que é língua estranha. Se fosse para entender, a Bíblia diria que é língua revelada. Não, é língua estranha. Você está comigo? Qual é a proposta? Se edificar, se fortalecer a você mesmo. Terceiro, nos fortalecemos quando confiamos na graça. O que é graça? É a habilidade de Deus operando em nós para fazer o que nós não podíamos fazer. Quarto, nos fortalecemos quando desenvolvemos um estilo de vida de fé, crendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Fique de pé, nós vamos orar. Queria que o pessoal da música viesse aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que tivemos um culto bem didático hoje. E até mesmo no início algumas coisas tentaram roubar a palavra. Você percebeu uma oposição? Pessoas espirituais percebem que existe uma oposição, que existe algo tentando interferir naquilo que Deus quer fazer. Mas sabe de uma coisa? Quando você está conectado com o Espírito, nada e nem ninguém, nenhuma situação consegue frustrar os planos de Deus. Amém? Quando nós entendemos tudo isso que foi falado aqui, com esse entendimento, então nós podemos sim declarar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, queridos, deixe-me dizer algo para você. Muitas vezes eu me senti assim, como aquela motoca da Júlia, que muitas vezes ficava atirada num canto, sem cumprir o propósito pela qual ela foi feita e fabricada. Não havia força nela, não havia carga alguma nela, logo ela não podia ser utilizada. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus, Ele tem um interesse em usar você para alcançar alguém, para ser uma bênção na vida de alguém. Mas Deus não pode usar crentes vazios. Deus, Ele não tem como usar um crente descarregado.
espiritualmente enfraquecido, mas nem por isso Deus descarta você. E é por isso que nessa noite essa palavra veio justamente para te alcançar, para trazer esse entendimento ao seu coração, de que o desejo de Deus é te conduzir a um lugar onde você ande pleno nele, pleno, abastecido da presença de Deus, abastecido da palavra, em comunhão plena com o seu Espírito, preparado para toda e qualquer situação. Um crente cheio do Espírito, ele não é pego de surpresa. Um crente cheio do Espírito, ele não é conduzido a um lugar de engano. Um crente cheio do Espírito, ele é como um soldado que está preparado, equipado, qualificado para qualquer situação. Por quê? Porque ele está vestido com a armadura de Deus, e ele pode sim suportar o dia mau. E a minha oração nessa noite, querido, é que o seu coração fique afogueado por essas verdades, desejando viver essa realidade. Eu queria que todos aqui fechassem os olhos. Eu quero orar de forma bem específica aqui por algumas pessoas que talvez se viram nessa situação como uma presa fácil de Satanás. Talvez você tenha se sentido exatamente assim, como alguém que se tornou tão vulnerável aos ataques do diabo, uma presa tão fácil do diabo, que por várias vezes ele conseguiu tocar a sua vida, tocar a sua família, tocar suas finanças, sua saúde. Você não desejou isso, mas porque você andou por um tempo enfraquecido espiritualmente, essas coisas aconteceram com você, com a sua casa, com os seus negócios, com a sua saúde. Mas deixe-me dizer algo para você: o seu pai, ele é bom, o seu pai, ele ama você, e tudo que ele quer é trazer essa realidade ao seu coração, de que ele quer alcançar você no lugar onde você está, nesse lugar em que você está, exatamente aí, que Deus quer alcançar você. E por isso a palavra diz: consolem os que estão desanimados e deem um apoio àqueles que estão enfraquecidos. Nessa noite essa palavra veio para trazer consolo ao seu coração, para te dar apoio. Se porventura você tem vivido de forma enfraquecida, o Senhor quer te tirar dessa condição. O Senhor não quer te deixar assim. O Senhor quer alcançar você, quer te colocar dentro do plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Dentro dessa realidade eu quero falar aqui com pessoas específicas. E o primeiro grupo de pessoas que eu quero falar são com aqueles que porventura entraram aqui, ouviram essa palavra e entenderam o que foi dito, desejam viver essa realidade de andar com Deus, de ter uma vida plena com Ele. E para essas pessoas eu digo que o primeiro passo que você precisa dar é entregar a sua vida para Jesus, é fazer dele o Senhor da sua vida. O convite para você viver essa realidade se chama Jesus Cristo. Ele é a porta que dá acesso a esse ambiente, a essa condição espiritual. O Senhor, Ele deseja alcançar todo aquele que de alguma forma entrou nesse lugar por um convite de alguém, ou ouviu falar da igreja, ou de alguma forma chegou até você essa informação de que havia um grupo de pessoas que se reunia, que não importa como você veio, importa que de alguma forma o Senhor está interessado na sua vida, Ele quer mudar a história da sua vida. Mas pode ser que você se encaixe dentro dessa outra realidade, como de alguém que já entregou a vida para Jesus, mas andou espiritualmente enfraquecido, andou espiritualmente vulnerável e se tornou uma presa do diabo. Mas agora, nessa noite, você quer dar um basta nessa situação, você quer viver dentro de uma outra realidade, onde o Senhor idealizou para você andar pleno do Espírito, cheio da palavra, numa outra condição. E se você se encaixa dentro de uma dessas duas situações, como alguém que quer entregar a vida para Jesus, ou quer reafirmar o seu compromisso com Ele, eu só peço que você levante uma de suas mãos. A igreja está toda de olhos fechados, nós não queremos constranger você. Há alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele? Querido, não seja tardio. Se ouvirdes a voz, não endureça o seu coração. Há alguém corajoso aqui que quer dizer: eu quero mudar a história da minha vida, eu não quero mais viver essa realidade, eu quero sair dessa situação. Há alguém aqui que deseja reafirmar o seu compromisso com o Senhor, viver uma nova realidade de vida. Deus está batendo a porta do seu coração, Deus está interessado em você. Seja ousado,
Levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. Alguém aqui? Todos aqui estão salvos? Temos uma mão levantada. Mais alguém? Mais alguém que tem o desejo de entregar a sua vida? Ou outra mão levantada? Mais alguém? Mais alguém que quer reafirmar o seu compromisso com o Senhor? Mas, querido, Deus está falando com você. Não seja tardio. Deus quer ver você afogueado pelo Espírito, comprometido com Ele, vivendo uma nova realidade de vida. Mais alguém? Temos duas mãos levantadas. Eu sei que tem mais pessoas. Se o seu coração está batendo, se o seu coração está acelerado, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu quero convidar essas duas pessoas. Por favor, venha cá, eu quero orar com você. Venha cá, Cleitinho, você também pode vir aqui, nós queremos orar com você. Aleluia. Se você está aí no seu lugar e você está percebendo que existe algo da parte de Deus para ser compartilhado com você, não fique aí alheio. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Aleluia. Aleluia. Somos livres. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Aleluia. Eu queria que vocês olhassem aqui para mim. Deixa eu dizer algo para vocês. O interesse de Deus é que vocês vivam uma nova realidade de vida. Deus ele está interessado em vocês. Esse culto não foi armado para pescar vocês. Nós não fazemos isso aqui. O Espírito Santo de Deus, ele conhece a realidade e a necessidade de cada pessoa que entra aqui. E de uma forma muito maravilhosa e muito amorosa, ele vai conduzindo todo o ambiente do culto, porque nós consagramos a ele esse ambiente, para que de alguma forma ele alcance o coração daqueles que estão aqui dentro da necessidade de cada um. E eu quero dizer algo para vocês. A postura de vocês de saírem daquela cadeira e virem para frente rompeu com um ciclo na vida de vocês. A postura de fé rompeu um ciclo na vida de vocês. A vida de vocês, ela nunca mais vai ser a mesma. Vocês vão andar de uma forma diferente. Vocês vão andar à altura daquilo que Deus idealizou para vocês, com a bateria carregada, com força plena, vivendo a realidade daquilo que Deus deseja para a vida de vocês. Quero que a igreja estenda as mãos para cá, eu quero orar. Pai, eu te dou graças por cada vida que está aqui, Senhor Deus, que rompeu com a barreira da vergonha, que rompeu, Senhor Deus, com o comodismo, que rompeu, Senhor Deus, com os grilhões do diabo, que estavam as aprisionando a um sistema de mornidão e frieza espiritual. Eu declaro frustrado todos os planos do diabo sobre a vida dessas minhas irmãs que estão aqui. Diabo, eu cancelo a tua atuação agora, retrocedo agora, eu anulo todo o intento e todo o ardil teu sobre essas vidas, e eu declaro elas livres para viver o plano perfeito de Deus. Sejam agora cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo.